bem, então estou aqui com o DJI Neo e a gente vai falar do app. Então bora lá e você já vai se perguntar, né? Eu vou ligar ele aqui e vai se perguntar, Rogério, como que você faz para ligar o seu drone e ele não entrar em sobreaquecimento? Eu tenho aqui esse ventiladorzinho aqui, ó. É bem infantil, né? Mas não tem problema, ele é pequenininho. Aí eu fiz esse suportezinho aqui, coloco ele aqui, deixo ele de frente com o ventiladorzinho e tcharam, pronto. Então bora lá. Então beleza, vou abrir meu aplicativo aqui, mas já vou dando um recado que é o seguinte, ó, você quer ter um drone como esse ou qualquer outro equipamento da DJI, quer ter acessórios para o seu DJI, malas, alças, capas, o que você imaginar, eu também tenho para você. E eu tenho a parceria com quem aqui? Com o pessoal da Drone Air. Então vocês podem falar comigo que eu faço o intercâmbio, ou então vocês falam direto aqui com o pessoal da Drone Air nesse QR Code, troca uma ideia com eles, fala que você viu este vídeo, que você vai ter alguns benefícios. Bom, vou abrir aqui meu DJI Fly, abrindo. Primeira tela que aparece é essa tela aí. Vocês não estão vendo que ele já detectou, porque o drone está ligado, ele já detectou a presença do drone, então é só conectar. Ele faz essa coisinha de conectar aí, sem novidades, e conecta. E muito bem, aí já ficou na vertical, como vocês estão vendo aí, né? Então essa é a tela principal, dá para operar o drone também de outra forma, mas a gente vai chegar lá. Eu queria só fazer uma ressalva com relação à atualização. Aconteceu recentemente, uma pessoa do interior de São Paulo me ligou, Rogério, eu estou precisando atualizar meu drone, não estou conseguindo, porque eu comprei agora o drone, chegou para mim e não está aparecendo o microfonezinho, esse microfone que vocês estão vendo aí, ó, não está aparecendo, então eu não consigo fazer a gravação de áudio no drone. Como que eu faço para atualizar? Não estou conseguindo. E qual era o problema dela? Ela estava usando apenas o Wi-Fi da casa, ela desligou os dados móveis. Pessoal, eu preciso que esteja tudo ligado. Assim que ela ligou os dados móveis, atualizou rapidinho e tudo voltou a funcionar. Então, se você tiver essa dificuldade, já fica aí a dica. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui o que a gente tem aqui no DJI Fly. Claro que na parte superior nós temos o que nós estamos vendo na tela. Aí na tela vocês estão vendo a cara do ventiladorzinho. Então eu botaria aqui assim mais alinhado aqui, ó. Ventilador. E aqui do lado esquerdo da tela, vocês podem ver que tem um botãozinho. Estão vendo aí? Estão vendo esse botãozinho? Então você arrastar esse botãozinho para cima ou para baixo, é o movimento da câmera, é o gimbal. Ele ficou numa posição um pouco talvez estranha, né? Então muita gente não acha. No começo ele era meio transparente até, na atualização ele ficou mais visível. E era do lado direito, passou para o lado esquerdo, né? Porque é natural. Então, ó, se eu clicar até em cima, ó, velocidade máxima, para baixo, né? Aí eu boto aqui, ó, eu consigo ajustar bonitinho aqui o gimbal na boa. Né, pessoal, tá aí tranquilo, né? Tá a própria tela aí e vamos agora entender essa primeira linha que eu estou mostrando para vocês. No lado esquerdo nós temos aqui um botãozinho que é de aterrissagem. Por quê? Porque o de decolagem é o próprio start, entendeu? Que eu apertei, ó. Que eu, nesse momento, eu não vou levantar voo com o drone aqui, né? Então, muito bem. Aí nós temos aqui esse retângulo maior que vocês estão vendo aqui agora, que é o seguinte, ó, é o menu de possibilidades de operações que eu tenho com o drone. Tá vendo? Que é o controle manual, que eu vou colocar ele aqui agora, tá? Tenho o rastreio, tenho o drone, o órbita, o foguete, nós temos o spotlight e nós temos aqui o direction track, né? Lembrando que essas opções todas, com exceção do voo manual e do próprio direction track, que o direction track tem ali uma particularidade, todos os outros voos podem ser feitos diretamente no drone, apertando aquele botãozinho em cima. Não preciso estar com esse cara ligado, não preciso estar com o DJI ligado, conectado ao celular. Não precisa, tá bem, pessoal? Dá para fazer diretamente no drone, então não tem problema nenhum. Agora, se você quer gravar o áudio, aí sim, obrigatoriamente, você tem que estar ligado aqui no DJI Fly. Vamos agora tentar entender aqui que nós temos mais. Antes de a gente entrar aqui nos detalhes desse cara, embaixo nós temos outra linha, bem embaixo, que a gente pode fazer algumas coisas também interessantes. À esquerda nós temos a galeria, então você vai ter acesso a tudo que foi feito com o drone. As fotos e vídeos com o drone, tá bem? Depois, os controles, se você apertar aqui nesse cara, você volta para a tela principal, vou mostrar para você, ó. Eu estou aqui em configurações, aperta em controle, volta para a tela principal, tá bem? Então, ó, configurações, controle, se eu estou em galeria,
saio. Se eu tiver em outro modo de operação que não seja Active Direct Track, não. Se eu tiver em configurações, basicamente, se eu tiver em configurações, eu volto para ver a tela principal apertando em controles. Aí aparece a tela principal. E do lado direito, como vocês estão vendo aí, já está na cara, configurações. As configurações de cada modo de voo. Tá aí, ó, rastreio, drone, órbita, foguete, spotlight e personalização. Você pode personalizar algum tipo de voo, né? Que na verdade esse personalização é o Direction Track, entendeu? Só que lá, aqui aparece nas configurações como personalização, né? E lá no drone e aqui no menu principal voos, ó, aqui ó, aparece como Direction Track. Então é a mesma coisa, tá bem, pessoal? Direction Track nas configurações é esse cara, personalização. Tá? Então tenta não confundir, porque fica procurando o Direction Track aqui e não acha no menu, tá bem? Então vamos lá ver, ó. Em vez de eu vou pular essa parte das configurações dos movimentos do drone, das operações. Vou entrar embaixo aqui em outros, que está escrito aqui, ó, configurações da câmera. Então se eu clicar aqui, eu consigo configurar a resolução de vídeo, tá vendo, ó? Que é uma novidade também aqui, ó, que é a gravação em 1080p na vertical cropado, 9:16. Bacana, então já vai te entregar na vertical, que é uma novidade também. 1080p, que é o que normalmente eu uso, e o 4K, né? Então, quando você coloca em 4K, você tem apenas 30 fps, aparece logo embaixo. Em 1080p você tem o 30 fps, 50 e 60 fps. Olha que legal. E em 1080p vertical, você também tem as mesmas velocidades de obturação, tá bem? Dá para mexer tudo aqui tranquilamente, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o 1080p. Depois aqui, perfil de cores, manual, só tem essa opção. Tá vendo? Só tem essa opção. Não dá para mexer em perfil de cores. E embaixo tem o codec dele, que é a codificação de cores. Está em 265, que é aquele codec mais pesado, que é muito bom, 1 bilhão de cores, coisa e tal. Mas no nosso dia a dia, vai no 264, tá bem? Que é mais leve para você fazer as edições, etc. Existe até editores que nem abrem o 265. Pra vocês terem uma ideia. Então, procure usar o 264. Se você é mais profissional, usa o 265, que vai ser até melhor. Mas o perfil de cores, pelo menos por enquanto, aqui no drone não dá para fazer muita coisa. Não fazer nada. Ele é sempre normal. Não tem aquela coisa do D-Log, nada disso. É sempre normal, tá bem? Embaixo, a gravação pelo aplicativo. Use seu dispositivo móvel como microfone, ou seja, está habilitado. Se eu desabilitar esse cara, olha só, eu vou desabilitar aqui. Desabilitei, vamos voltar para os controles. Olha aqui o microfonezinho, vocês estão vendo aí o microfone, tá vendo? Ele ficou com uma linha cruzando, tipo, não posso mais gravar o áudio no celular ou com o microfone. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, ó. Tá lá naquele cardzinho lá em cima, ó. Vai lá ver que dá certo, tá bem? Agora é o seguinte, ó. Vamos lá, se eu clicar nesse agora no microfone, eu habilitei, ó. Não vou nem... ok. Habilitou, não tá mais com aquela linha em cima do microfone. Se eu voltar nas configurações, está ligado. Ou seja, dá para ligar o microfone na tela principal dos controles, né? Como nas configurações, tá bem? Show? Beleza. Redução de ruído, tá aqui embaixo. Eu tenho natural e puro. Reduz o ruído da hélice, preservando o som ambiente adequado para um ambiente relativamente silencioso. É um redutor de ruído, como está esse cara aqui agora, ó, dá uma olhada. Esse microfone está com o redutor de ruído. Eu estou ligado aqui, ó, um ventilador aqui rodando bem devagarinho, gera ruído. O ventiladorzinho que está aqui soprando o drone gera ruído. O ar-condicionado gera ruído, mas com o redutor, ó, nada de ruídos. E o drone faz a mesma coisa. Ele aprende o ruído externo, aprende o próprio ruído que são das hélices e inibe esse ruído através de inversão de fase, tá bem? Se eu colocar em puro, aí diz assim, ó, preserva apenas vozes humanas, adequadas para ambientes com ruídos. Como se fosse um redutor de ruído mais avançado. Porque no natural, ele vai tentar inibir apenas as hélices. Se tiver um ambiente externo, um ruído tipo música, carros passando, é capaz de ele detectar esses ruídos. Ele vai tentar inibir apenas o ruído da hélice. Se colocar em puro, vai ficar somente a sua voz. Aí você escolhe o que é mais interessante. Armazenamento tá aí, ó. Armazenamento interno, ele tem 20 GB disponível, 22 GB, né? Eu estou usando, se a gente voltar na galeria, tem umas coisinhas lá, ó. Mas eu vou voltar e vou aqui, ó,
formatar? Não, porque eu vou precisar daquelas imagens. Mas se eu formatar aqui, limpa aquelas imagens todas, tá bem, pessoal? Nas configurações é apenas isso. Não tem muito mais configuração para fazer, tá? A menos que eu coloque ele em foto. Deixa eu fazer isso aqui, peraí. Pronto, passei para fotografia e as configurações alteraram. Quais são os tipos de arquivo? Formato de foto, JPEG, apenas JPEG. Formato aqui de aspecto, 4/3 ou 16:9. Vocês viram que em vídeo não tem essa opção? Vídeo é sempre 16:9 ou 9/16. Agora para foto eu posso escolher 9/16 ou 4/3, 4/3, né? Que é quase uma TV de tubo antiga, vai lá, quase isso, tá bem? E embaixo até aqui a resolução da foto, que só tem 12 megapixels e morreu o assunto, não há nada a se fazer. Depois aqui, gravação de áudio, tá aqui também, não sei porquê, mas tá aqui também, tá bom, pessoal? Agora vamos voltar lá no menu e vamos dar uma olhadinha nessa outra linha que eu tô mostrando para vocês, tá vendo? Vocês estão vendo aí? Pronto. Aí à esquerda nós temos a seleção de foto e vídeo. Clicou, passou para vídeo. Clicou, passou para foto, de forma bem rápida, bem tranquila, né? E aí do lado direito está o microfone, eu habilito ou desabilito. Vou só fazer isso aqui, ó, eu não preciso mais. Então, ó, habilita e desabilita o microfone. Assim está habilitado e assim não vai gravar áudio nenhum, tá bem? Ah, esqueci de falar desse item que vocês estão vendo em cima aí, ó, que é o comando por voz. Isso aqui, ó, comando por voz. Se eu falar para ele agora assim, ó, tá pedindo, diga follow. Ó, follow, ele aprendeu alguma coisa. Se eu falar assim, ó, take off. Ligou. Entendeu? Comando de voz. Então, bem legal, é bem legal isso daí, entendeu? Então, ou seja, você consegue fazer comandos de voz com... Dá para fazer comandos do drone com voz. Por exemplo, você está fazendo um follow. Então, se você falar aqui follow, ele vai subir. Lógico, eu tenho que apertar esse botãozinho e dar o comando. Eu não sei se tem um comando tipo new, acho que não tem. Mas você aperta o botãozinho, dá o comando follow, né? E ele vai subir e vai ficar te seguindo. Vamos supor que você está fazendo um follow, está gravando, está andando, e de repente tem um cachorro querendo pegar esse drone. Então, a qualquer momento você pode apertar esse botãozinho, você não precisa até o drone. Você aperta esse botãozinho e fala upper. Aí o drone vai subir um pouco mais, vai ficar mais alto, um pouco acima da altura da cabeça, tá bem? Então tem essas coisas do comando de voz que é bem legal. Só que os comandos de voz, pelo menos por enquanto, são todos em inglês, tá bem, pessoal? Então, enfim, tem que desenrolar o inglês aí, tá bom? É isso aí, vamos lá. Vamos falar agora de novo das configurações, daquela parte que eu não farei. Voltando lá, nós temos aqui configurações, deixa eu voltar aqui, ó, volta, que são as configurações das capturas inteligentes que chama aqui, que são os voos pré-programados que o drone tem. Rastreio, drone, órbita, foguete, spotlight e personalizado, que é o Direction Track. Muito bem, muito bom. Que configurações eu tenho nesses caras aqui, ó? No rastreio, se eu clicar em rastreio, ele vai me perguntar assim, ó, qual é a distância de rastreio que você quer? Que tem a distância próximo, que o drone fica próximo de você, fica a uns 2 metros de você. O médio, o drone vai ficar a uns 5 metros de você. E o longe, o drone vai para uns 10 metros de você, tá bem? Isso é configurável, tá bom? Então você muda para você ter o drone perto de ti, um pouquinho mais longe, ou bem distante de ti, tá bom? Aí é configuração. Deixa eu ver aqui se aparece alguma coisa, ó. Aqui, ó, distância do rastreio. Só fala assim, ó, close, perto do corpo. Médio, perto do corpo ainda, corpo inteiro. Então pega corpo inteiro, aqui interessante, ó. Então primeiro meio corpo, só vai pegar meio corpo. No médio vai pegar corpo inteiro, então ele aumenta a distância. E longe vai pegar a distância para pegar o corpo inteiro e vai pegar também um pouco do ambiente, que fica bem bonito, tá bom? Então é isso aí, ó, show. E na altura também é legal. A altura tem a altura baixa, que vai pegar a altura da cintura, a média, que vai pegar a altura do rosto, e o alto, que vai pegar meio metro, 1 metro acima do rosto. Então, dependendo do material que você quer fazer, você consegue configurar tudo isso. Mas eu queria ressaltar uma coisa importante. Toda a configuração que você fez aqui nas configurações, nessas daqui, né, por exemplo, se eu colocar aqui e deixar longe e alto, essas configurações já vão lá para dentro do drone, vão ficar lá dentro do drone. Mesmo que você desliga aqui o celular, o JFly, e está só com o drone fazendo uma operação só com o drone, naquele botãozinho em cima, essa configuração está lá dentro. Então cuidado, não vai levar um susto que você vai fazer, por exemplo, eu configurei longe e alto, aí você depois vai fazer pelo botãozinho follow e ele vai longe e alto e você vai falar, caramba, o que aconteceu com o drone? Porque ele ficou configurado para isso, beleza? Então agora vamos seguir em frente, não esqueçam disso. Vamos lá, outras configurações, vamos lá, continuando aqui.
Então nós temos o rastreio, que nós vimos agora, nós temos o drone. Já no drone nós temos distâncias diferentes, olha só. Aqui no drone eu vou dizer para que distância eu quero que o drone vá lá. O drone é aquele que afasta da gente, é o revelação, não é isso? Então o drone vai se afastar da gente a qual distância? 2 metros e volta, 4 metros e volta, 6 ou 10 metros. O que é legal nisso aqui é o seguinte, que ele vai sempre gravar na ida e na volta também, ele te entrega 2 vídeos, então dá para você usar um ou outro. Agora tem uma coisa que é legal, que outros drones não fazem, que é a altura. Você pode fazer o elevado, como está aqui, que é esse que ele vai subir, depois vai voltar para você, show. E tem o plano, que eu gosto muito, ele vai reto, ele sai reto, sai reto. Isso é muito legal, porque você depois, na edição, você pode fazer um efeito, né, prático, né, digamos assim, que é um vertigo, que é aquele zoom que você coloca durante o afastamento. É um zoom out, mas não é exatamente isso, é o vertigo, tá bem, pessoal? Fica muito legal. Mas tem as opções aí. Embaixo só tem a opção de vídeo, então ele faz o vídeo, como eu estava te falando, na ida e faz o vídeo na volta. Legal, drone. Vamos lá, órbita. Órbita é parecido, só que não. Na órbita nós temos também a questão de altura. E tem um errozinho aqui, tá bem, pessoal? Mas vamos entender aqui, ó. Eu tenho quais distâncias? Que é bem maior que o drone, ó. Eu tenho 2, 4, 6, 10 e 20 metros. Então você consegue fazer um orbital de 20 metros. O drone fica lá 20 metros de você. Cara, fica muito top. Eu fiz um vídeo recente falando sobre o ano 2024, que eu começo com essa programação, com o drone 20 metros de mim fazendo assim um orbital, cara, ficou muito legal, tá bem? Agora eu tenho o orbital baixo e o orbital plano, né? Orbital baixo, orbital plano, é só essa diferença, é pequena diferença, tá? Então dá para brincar, o baixo fica legal porque ele vai meio perto do chão assim, ó, que é a altura da cintura, fica legal. E o plano fica mais ou menos na altura do rosto. Eu gostaria que tivesse um alto, né? Mas que eu me lembro, pode ter um erro aqui, mas eu fiz uma vez o alto, o plano, que mudou isso aqui, para mim mudou. Ele fez o que? Ele começou baixo, fez alto e depois baixou como se fosse bumerangue. Não tem mais essa opção aqui, mas de qualquer forma ele fazia. Agora não tem, bora experimentar isso depois, tá bem? Voltando, nós temos as configurações do foguete. Foguete, ok, aquele que sobe e desce. Temos aqui o seguinte, 4, 6 e 10 metros de altura, que ele sobe e desce. E temos a rotação, você pode pedir para ele subir rodando, ou só subir reto. Rodando ele vai fazer um tipo de um parafuso, ele vai subindo rodando assim, ó. Como nesse vídeo demonstrativo, ó. Estão vendo nesse vídeo? Então é essa imagem. Fica muito bonito. Aliás, eu gosto desse que é o rotação, com a rotação ligada, eu acho muito legal. Agora eu vou te dar uma dicasinha. Tem que estar com o mínimo de vento possível. Se tiver algum vento, não vai ficar, porque na hora que a câmera estiver todinha virada para baixo, ele vai fazer... A estabilização não consegue, porque o drone vai inclinar muito, a estabilização não consegue controlar isso e vai dar uma estragada no seu vídeo. Então, tenta fazer isso no dia ou no ambiente que esteja com pouco vento para fazer o foguete. Mas experimente, vocês vão ver que vai dar ruim, mas experimente, tá bem, pessoal? Então tá aí, ó, né, essa possibilidade. Voltando, nós temos agora aqui o Spotlight. Vocês sabem que eu gosto muito do Spotlight. Spotlight é aquele movimento que o drone vai ficar parado aqui, parado. Você liga ele vai subir aqui e vai ficar paradinho aqui na sua frente. Aí você é quem anda, o drone vai ficar parado. Você é quem anda, o drone vai ficar sempre olhando para você. Você pode se afastar, se aproximar dele, andar em volta dele, ficar apresentando. Vocês lembram o vídeo que eu falei do imóvel? Coloquei o drone no meio da sala, ele ficou quietinho lá e eu fiquei apresentando a sala da casa, mostrei a cozinha, entrou no quarto, mostrei o quarto, fiz tudo usando o Spotlight e outros pequenos movimentos que eu fiz também lá. Eu fiz também um drone reto, ficou bem legal. Mas de qualquer forma, o Spotlight é isso. E nas configurações do Spotlight eu só tenho isso, foto e vídeo. Porque o drone vai ficar parado, não tem essa distância, altura, nada disso. O drone vai ficar parado. Se você quiser baixinho, você clica baixinho e fica baixinho. Se quer alto, você clica alto e vai ficar alto. É onde você pôs o drone, ele vai ficar aqui quieto. Porém, tem essa questão de foto e vídeo. Se botar em vídeo, pum, vídeo. O que vai fazer? Assim que ele se posicionar, ele começa a gravar e fica gravando, gravando, gravando. Se você botar em foto, aí tem uma coisa que eu acho muito legal. Como você tá, por exemplo, só com ele, e ele tiver configurado para foto como está aqui agora, ou então pelo celular, ele não tem você pode ver que não tem um disparador de foto. Ó, se a gente voltar para o controle, ó, não tem um disparador de foto. Então o que você faz? Fica quieto. A cada 3 segundos que você não se movimenta, ele tira uma foto. Então você fala, se posiciona, passa 3 segundos, clique, tira a foto.
você vai lá, corre para cá, dá uma voltinha em volta dele, vai para outro cenário, para, aí ele, clec, tira a foto. Você faz outra cena assim, clec, tira a foto. Cada vez que você fica parado, sem movimento, você e o grupo que estiver contigo, ele vai tirar a foto. Se você tiver em 2 pessoas, qualquer um dos movimentos, ele vai estar fixo em uma das pessoas. Então uma pessoa vai ficar centrada e outra vai ficar um pouco de lado. Isso é um problema. Se tiver em 3, você bota os seus colegas, amigos, um em cada lado. Família, enfim. Você fica no centro, que ele vai considerar você o objeto, e você coloca uma pessoa de cada lado e você vai ficar tudo centralizado. Isso em todos os movimentos, tá bem? Foi só que eu lembrei agora, tá bem? Então tá, beleza. Longe, vídeo alto, coisa e tal. Voltando aqui as configurações, e é isso. Tá bem, pessoal? E o personalizado, hein, pessoal? Personalizado é o Direction Track. Qual é a diferença do Follow para o Direction Track? O Follow é aquele qual você anda e o drone te segue. Não é isso? Só que tem uma diferençazinha. Se você ficar parado, o drone fica parado lá gravando. Ele só vai parar de gravar na hora que você botar a mão debaixo e pousar. O Direction Track é como se fosse o contrário. É como se o drone estivesse andando e você seguindo ele. Não é isso, mas é como se fosse, tá bem? Então você está andando, o drone está sempre à sua frente, né? Você está andando numa direção qualquer, o drone vai indo na sua frente. Importante ressaltar o seguinte, pessoal. O drone não sabe, não é que não sabe, mas ele não está seguindo o teu rosto, o teu corpo. Não adianta você virar para cá, o drone, só de você virar, o drone não vai vir para cá. Se você virar para cá, o drone não vai vir para cá, não é isso. Ele está monitorando o seu movimento. Se você está andando nessa direção, o drone vai se posicionar, está andando assim, ó, o drone vai se direcionar na sua frente. Se você muda para lá, começa a andar, o drone vai para a sua frente. Ele monitora o seu movimento, a sua direção. Por isso que é Direction Track. É rastreamento de direção e não do corpo, não da pessoa, não do setor de frente para lá para cá. Façam essa experiência. Está andando de frente, o drone está indo lá na sua frente, vira de costas para o drone e continua andando de costas na mesma direção. Você vê que o drone continua, não vai importar se você está de costas para ele, entendeu? Ele está vendo a sua direção. O que ele aprendeu contigo foi se você é careca ou não, a cor da tua roupa para ficar fixo em você. E nas configurações é parecido com o Follow. Tem o próximo, médio e longe, né? E o baixo, que é a altura da cintura, médio, que é a altura do rosto, e o alto, que é mais ou menos 1 metro a nível do seu rosto, da sua cabeça, tá bem? Então fica essas configurações, não tem muito mais, é só o vídeo, porque é só vídeo que ele faz, e morreu o assunto. Só lembrando também que o Direction Track, você tem que estar sempre andando. Por isso que é Direction Track, ele está seguindo, está rastreando o seu movimento, a sua direção. No momento que você parar, ele vai entender que você não quer mais gravar. Se você para por 4 segundos, você fica quieto por 4 segundos, ele fala, ele desistiu. E aí ele vai voltar para você. Então se você deixou ele longe, ele vai voltar para você, vai parar na sua frente, você põe a mão e ele pousa na sua mão e para de gravar. Tá bem, pessoal? Então fique sabendo que se você está lá fazendo um conteúdo e parou de andar, você pode parar até 2 segundos, 3 segundos, depois continua. Se você parar mesmo, ele vai falar, ele desistiu e vem embora na sua direção, tá bem, pessoal? Então, não esqueçam disso, que isso é muito, muito, muito importante, tá bem? Beleza, e aqui, então, portanto, tá aqui, se você der o start aqui agora, se cancelar aqui, der o start aqui agora, ele ia executar o trabalho. Assim que ele começa a voar, ele começa a fazer as gravações, tudo bonitão, né? É isso. Acho que não tem muita coisa para mostrar mais. Acho que eu mostrei tudo que precisava mostrar. Aqui em cima, né? Eu falei aqui dos comandos de voz, né? Se eu falar agora aqui assim, ó, de novo. Ele falou follow. Mas eu vou falar assim, ó. Take off. Ligou. Ó. Desliguei a tempo ele aqui, ó. Viu? Ele ligou e ia começar a voar. Ai, me dá um susto aqui. Mas de qualquer forma, você pode fazer os comandos de voz aqui, como eu já falei anteriormente. Tá bem, pessoal? Isso aí. Acho que não tem nada para acrescentar. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Bora voar, que é bom demais. Não esqueçam de sempre fazer aqueles 3 Cs, né? Curtir, comentar e compartilhar. E eu peço para vocês também fazerem isso aqui, ó. Que é o curtir, inscrever-se e badalar o sininho para você ser notificado. E também, assim que você curtir, pode ser que apareça uma coisa chamada Hyper. E clica no Hyper para ajudar o canal a subir. Isso aí, pessoal. Quer ter um drone como esse? Já sabe, fala com o pessoal da Drone Air. Quer ter uma cadeira como essa? Já sabe, fala com o pessoal da Croma, que vai ter lá acesso a preços e condições especiais. Então, bora voar, que é bom demais e até a próxima. Fui!